Pois é, voltou a ser às quintas-feiras e é com muito gosto que estamos a recuperar o Vamos Conversar depois de um período de férias. Hoje não é a primeira vez, já cá esteve outro funcionário da Casa de Saúde de São Rafael, mas estou a reencontrar depois de alguns meses o Ricardo Brasil. Então, bem-vindo mais uma vez, Ricardo. Olá, bom dia. Obrigado. Já não nos víamos há alguns meses, férias de uns, férias de outros, mas o Vamos Conversar tem sempre tempo para acontecer. Sim, sem dúvida. E as férias são importantes também e acabam também a ser um bocadinho importantes para o tema que vamos falar hoje, não só sobre o AVC, como também para a terceira idade, e obviamente serenar a mente para podermos gerir da melhor forma tudo o que temos no nosso cotidiano e no nosso dia-a-dia. É sem dúvida uma mais-valia e todos nós precisamos, tal e qual como um carro também precisa de ser desligado para o motor arrefecer, para poder continuar a andar e pôr gasolina. Ouçam bem estas palavras, é do psicólogo Ricardo Brasil. Depois das férias então estamos aqui e para falar dos dias que vão estando na boca do mundo, principalmente da comunicação social, porque o calendário lá nos vai lembrando. Hoje é o Dia Mundial da Terceira Idade e amanhã vai ser Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral e o Ricardo vai abordar estes dois temas de forma mais leve que possa. Sim, claro, obviamente também não sou especialista na área, não é? Mas a psicologia tem um papel também importante na intervenção no AVC, neste caso a neuropsicologia, e claro que depois, no pós-AVC é muito importante a recuperação de algumas funções mentais superiores que podem ser obviamente restauradas, digamos assim. Há outras que não, que vão ser danos permanentes para o resto da vida, mas que podem ser intervencionadas ao nível de funções compensatórias na intervenção neuropsicológica, como é óbvio. Relativamente aos AVCs, os AVCs, há dois tipos de AVCs, não é? O AVC isquémico e o AVC hemorrágico. O AVC isquémico, que acontece quando uma artéria entope, não é? E impede o oxigênio e vamos lhe chamar o alimento, não é? De chegar ao cérebro, e esta falta de sangue vai fazer com que, por sua vez, não haja fornecimento também do oxigênio, e o cérebro não funcionando adequadamente pode causar sintomas que, se não houver uma abertura da artéria com alguma urgência até, podem se tornar permanentes, e assim ficam com danos que podem ser irreversíveis, como é óbvio, isso no AVC isquémico também. Ou seja, isto para quem nos possa estar a ouvir, é um trombo que tapa a artéria, e que pode haver diversas causas. A maior parte são das placas arterioscleróticas, mas também podem haver doenças cardíacas que possam ser facilitadoras para que haja este tipo de AVC e que facilitam a produção dos trombos, não é? Como a fibrilação auricular, etc. Mas isto são áreas que não são as minhas. Mas pronto, este é um dos tipos de AVCs. O outro é o hemorrágico, que como o próprio nome diz, há uma hemorragia, ou seja, é quando a artéria rompe e causa um hematoma no cérebro, que geralmente é causado por uma pressão arterial alta, hipertensão, não é? Por alguns defeitos nos vasos sanguíneos, e que depois se tornam, digamos assim, mais suscetíveis à própria ruptura. A hemorragia, obviamente, que dificulta a irrigação cerebral e depois, obviamente, danifica o cérebro, impedindo o seu funcionamento normal, e daí a grande diferença entre ambos. Quando falamos no hemorrágico, depois há uma tendência a que o cérebro possa absorver aquilo. Eu costumo sempre explicar às vezes às famílias, quando é assim, que na fase aguda os sintomas vão ser muito evidentes, não é? Mas depois, quando aquele edema também começa a diminuir, deixa de comprimir as áreas do cérebro que estão ali afetadas, não é? E depois algumas funções são retomadas, às vezes na sua totalidade também. É como se fosse um joelho que bate numa pedra e que causa ali um hematoma. A gente vai ter ali alguma dificuldade em andar porque aquele hematoma realmente está ali a incomodar. O hematoma no cérebro é a mesma coisa, vai comprimir determinadas áreas cerebrais que têm determinadas funções, daí elas estarem alteradas. Quando ele diminuir e se o cérebro depois absorver, obviamente, aquela hemorragia também, se aquilo for intervencionado de uma forma eficaz, consegue-se obviamente restaurar esta componente. Agora,
na intervenção do próprio AVC tem que ser, é muito específica, de caso para caso, de pessoa para pessoa, como é óbvio. As primeiras horas são muito importantes na intervenção neuropsicológica. Há hospitais que têm neuropsicólogos na urgência. O Hospital São José em Lisboa, por exemplo, é um deles, e o próprio neuropsicólogo que intervém também na própria urgência, e claro que há outros hospitais também, aqui não tenho conhecimento disto, mas de qualquer forma há uma intervenção que é importante até para o rastreio, para uma melhor informação para o próprio neurologista que depois vier fazer a intervenção, etc. Portanto, há aqui um trabalho multidisciplinar que é importante, e que deve ser ressalvado cada vez mais, e no pós-AVC também, porque todos os estudos nos indicam que 3 meses após um AVC, por exemplo, isquémico, os danos são visíveis, e portanto, se houver um treino compensatório para determinadas funções, aqui com o papel também de uma abordagem com a família, a educação para a família, o que é que muda na vida daquela pessoa após o AVC, as funções que anteriormente eram muito eficazes e que agora têm danos que não são reversíveis, como é que podemos continuar a viver compensando essas falhas, e que mecanismos é que podemos ter para, por exemplo, a pessoa continuar a ser funcional. E aí podemos recorrer a agendas, a lembretes, a post-its, N coisas que podem fazer com que a pessoa consiga ser funcional e autónoma após aquilo, e que não entre numa depressão que agrave toda essa sintomatologia também. Ora, aí está, e eu vou particularizar a coisa. A mim assusta-me se tiver um catálogo de doenças assustadoras. A AVC para mim está no topo, por isso mesmo a minha preocupação, e a de muita gente certamente, há formas de prevenirmos este acidente. Claro, lá está, o nosso estilo de vida condiciona muito a enfermidade, não é? A própria aparecimento da doença. Nós sermos mais ativos na sociedade, termos um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, por exemplo, porque muitos destes problemas e muitas das possíveis causas de um AVC, por exemplo, são problemas de hipertensão, que pode ser completamente controlada com as idas frequentes ao médico, ao cardiologista, não é? Próprio médico de família, com uma mudança na sua dieta, no consumo de álcool, no próprio tabagismo, e portanto há aqui algumas coisas que podem ser importantes. Lá está, o monitorizar os problemas cardíacos de base que já existam, o tabagismo, que é uma coisa que afeta bastante aqui esta componente, a própria vida sedentária. Os nossos idosos, e ainda aqui à terceira idade, acabam por ser muito sedentários, as próprias caminhadas, porque nós temos que perceber que até eu, com aos 38 anos, já não tenho 18, e aos 18 anos consegui fazer coisas que aos 38 não consigo, mas ainda consigo fazer muitas coisas aos 38. Sim, mas somando 10 e mais 10 e mais 10 e mais 10, e 38 vamos para 48, e de 48 vamos para 58 e por aí fora, e obviamente que o organismo muda, e nós é que nos temos que adaptar às mudanças também que existem. Agora, podemos nos adaptar a essas mudanças sendo ativos. Aí se eu não posso já correr 2 horas, posso correr menos, mas posso correr, ou posso andar, ou posso praticar outro tipo de desporto, como a natação, que é o meu caso. Portanto, há vários tipos de exercícios físicos que podem ser adaptáveis a cada um dos perfis e a cada patologia que a pessoa possa ter, para que a pessoa possa e continue a ser ativa, porque combater o sedentarismo é muito importante nesse tipo de casos. E depois lá está, as pessoas continuarem a monitorizar a sua saúde para detectarem alguns tipos de doenças, como por exemplo a diabetes, que é um dos fatores também, que é um dos fatores de risco para uma doença cardiovascular, e até para o próprio AVC, como é óbvio. E isso para não falar obviamente das drogas e do álcool, que potenciam em grande escala um próprio AVC, e não são uma, nem duas, nem três, nem 4 histórias que temos para contar de jovens com 20 e poucos que tiveram um AVC após um consumo de cocaína ou heroína ou outro tipo de droga, ou metanfetaminas, ou outro tipo de droga que assim potenciou uma ativação cerebral diferente e fez com que isso acontecesse. Portanto, temos aqui obviamente várias componentes que estão associadas, e não podemos excluir de todo o stress. E o stress pode ser controlável com aquilo que acabei de dizer, com o exercício físico, com a própria alimentação, a nossa própria gestão de rotina, sabermos ter tempo
para fazer determinadas coisas. Eu estou-me aqui a rir, que o meu dia hoje não é muito afável. Não é o melhor exemplo. Não é o melhor exemplo para poder abordar aqui isto. Mas, ouçam o que eu digo, sim, não façam o que eu faço neste caso. Mas há outros dias que sim, mas é necessário nós termos tempo e termos na nossa rotina tempo para nós próprios também, para podermos gerir as coisas e reduzir os níveis de stress, porque podemos olhar para as mesmas situações com outros olhos por vezes, e só isso aí fará com que o impacto daquela informação seja muito menor, ok? Um acontecimento potencialmente estressante só me causará stress se eu avaliar como uma ameaça, e eu aqui, se gerir as coisas de outra forma e conseguir olhar para a mesma situação de uma forma diferente, interpretá-la de uma forma diferente, consigo arranjar respostas diferentes. E depois há compensações também. Se um dia foi estressante, pode também optar sempre por uma noite mais descansada, mais tranquila, e também poderá ajudar, digo eu. Estou a falar, falamos aqui também da terceira idade, acontece muitas vezes estes casos, e já falou aí na depressão. Eu aqui acrescentaria, pode acontecer depressão à pessoa que sofreu o acidente, mas a quem o rodeia também me preocupa muito, porque as limitações são grandes, e também a perca de autonomia, não é? Sim, portanto, sem dúvida. isto acaba por ser um grande problema que acontece, e que o Ricardo nos vai deixar aqui algumas palavras de esperança. Claro. Eu acho que não só no AVC ou noutro tipo de patologia, quando afeta um membro da família, se a família tiver uma boa dinâmica e for uma família que funcione com interações frequentes, acaba por afetar a família toda, não é? Porque aquela pessoa deixa de ter aquele papel social que tinha e passa a ser mais dependente em alguns casos, se houver danos aqui no AVC motores, por exemplo, ou se, por exemplo, se afetar o hemisfério esquerdo, vai afetar a fala, se afetar o hemisfério direito, pode afetar o reconhecimento, por exemplo, das próprias pessoas que anteriormente eram frequentes na vida da pessoa, e portanto há aqui muitas particularidades dependendo do tipo de AVC, dependendo da área do cérebro que afeta. Se for, por exemplo, na parte frontal do cérebro, afeta aqui componentes na parte executiva, que é a parte da organização, de planeamento, de tomada de decisão, de resolução de problemas e também de controle de impulsos, e portanto pode haver uma desinibição de carácter até sexual quando não era anteriormente, porque a pessoa deixa de conseguir ter o juízo crítico que tinha antes. É como se o nosso polícia cerebral deixasse de existir, e tudo aquilo que eu acho bonito toco, ou seja, e as pessoas depois que estão à volta não percebem, mas não é, entre aspas, como é que eu vou explicar? Às vezes quando essas pessoas depois vão para instituições, tem que se fazer uma psicoeducação aos funcionários, se acontecer, e educar. Não podes tocar aqui, isto é do meu corpo, não podes, porque anteriormente aquela pessoa não faria aquilo, mas se for se afetar pela parte frontal, pode haver exatamente essa desinibição e o controle inibitório ser muito mais precário, e portanto, particularizando, obviamente que a família tem que ser educada aqui, e é aqui que eu chamo a atenção para a importância da intervenção da neuropsicologia. A neuropsicologia não é só em gabinete, a neuropsicologia vai para o campo, vai para casa, ajuda em casa juntamente com o terapeuta ocupacional também, ajuda a haver aqui uma modificação daquele espaço que anteriormente era confortável para um espaço que se torne muito mais possível de ser gerido nesta fase de vida, e aqui explicar à família que aquela pessoa não vai recuperar determinadas funções, que temos que viver com esta nova adaptação, fazer o luto dessa situação, que passa pelas diferentes fases do luto que já foram abordadas em num dos programas pela minha colega Ana, salvo erro, e portanto há toda esta mudança que tem que ser interiorizada, integrada na própria família, e tem que ser adaptada com funções compensatórias e com tarefas compensatórias também, e com recurso a algumas coisas que nos possam ajudar, como eu disse há pouco, os lembretes, os post-its, a sinalização com setas, às vezes que até é preciso dentro da própria casa, para a casa, simples, para o próprio espaço que deixa de ser reconhecido, dependente, como eu disse, da área do cérebro que foi afetada. E estamos a acabar a conversa de hoje, e é já uma marca registada aqui deste Vamos Conversar, deixar uma palavrinha de esperança, porque há muita gente que nos está a ouvir e que está com este problema em mãos já há algum tempo, outros mais recentemente, mas preocupa-me a mim sempre também, para além do doente, obviamente, o cuidador. Há ainda alguma coisa que a Casa de Saúde São Rafael possa fazer, se souber que alguém ainda não recorreu à ajuda e
vai vivendo dia após dia com situações destas? A Casa de Saúde São Rafael tem várias respostas de intervenção, especificamente para a situação do AVC. Nós temos alguns utentes nossos que tiveram AVC e têm intervenções específicas para essa situação. Temos outros que deram entrada há pouco tempo e que também, por outros motivos, não especificamente por causa do AVC, foram internados. Tem que haver aqui uma concomitância com outra patologia, porque a Casa de Saúde não é uma instituição específica para uma intervenção num pós-AVC, a não ser que haja uma perturbação a nível de caráter mental, não é? E aqui, como eu disse há pouco, se for no lobo frontal, pode haver uma mudança da personalidade da própria pessoa, e aí obviamente tem que haver uma intervenção a nível psiquiátrico também, ou se aquela pessoa tinha consumos de risco, como por exemplo o alcoolismo, que é que levou ao AVC, e aí obviamente que há uma intervenção específica para a situação. Agora, quem nos possa estar a ouvir e teve um familiar que teve um AVC, é perceber que existem respostas de intervenção para que as funções cerebrais possam ser reabilitadas, tal e qual como na fisioterapia, que a pessoa recorre muito à parte física e que é importante, e recorrendo à parte física, obviamente já estamos numa estimulação neuronal também. Contudo, tal e qual como a fisioterapia, que vai intervir em determinadas áreas físicas do corpo, a neuropsicologia fará uma intervenção de estimulação de funções cerebrais, que muitas delas podem ser recuperadas, e se forem nos primeiros meses poderão ser muito mais acelerada essa recuperação, e obviamente na própria psicoeducação para o cuidador, e perceber que a vida não acabou, apenas temos que modificar a forma como vivíamos para nos adaptarmos às mudanças que existem neste momento. Muito bem, muito obrigada por estas suas palavras, por este bocadinho que tirou aqui do seu dia tão ocupado para estar com os nossos ouvintes. Não me canso de agradecer. Continuação de um bom trabalho, uma boa semana. Okay, muito obrigado e boa tarde a todos.